Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de dezembro de 2013, é uma quarta-feira, e nosso verbete é de número 2882. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 33 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o banho de loja consciencial, da especialidade autorreeducaciologia. E ele foi escrito pela neoverbetógrafa de hoje, professora Cida Nicolau. A Cida Nicolau é graduada em Direito, é brasileira, natural de São Paulo, SP, voluntária da Conscienciologia desde 2005. Para quem não conhece, a Cida é a responsável pela compilação dos dados das biografias dos verbetógrafos e tertulianos em geral, né? Ela produz isso e compila os dados e ela faz uns manuais muito interessantes, muito enriquecedores e atualiza aí algumas planilhas no ICGE, tá certo? Então, muitas vezes a gente recebe nos dias de aniversário uma biografia tão rica, tão detalhada, que a gente nem lembra às vezes que atuou naquela área e ela consegue consolidar esses dados. Então, é muito interessante esse trabalho dela aí. Então, vamos lá. Em definologia, o banho de loja consciencial é a imersão da consciência, homem ou mulher, no portfólio da ciência conscienciologia, facultadora da autocosmovisão quanto às especialidades científicas e neoverpões, e, em consequência, do ajuste do ponteiro da bússola proexológica pessoal. Na pensenologia, o holopensene pessoal da autorreeducaciologia, o holopensene da cognópolis na condição de atrator, de assistidos e assistentes. E na fatologia, a tomada de consciência em bloco quanto aos feitos da conscienciologia, a autorreeducação exemplarista, a autonomia intelectual gerada pela mudança de hábitos, o estudo dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI, as oportunidades de convívio na Cognópolis, o oásis educacional urbano, as palestras conscienciológicas, os livros da Conscienciologia. E na parafatologia, nós temos o oásis bioenergético da Cognópolis, favorecendo o complexo grupal, a mega reciclagem feita nos cursos intermissivos, a paraexpedição científica, a cidade do conhecimento, inserida no currículo parapedagógico, a insaciabilidade cognitiva da apreciação generalizada das realidades e para-realidades. Agora, aqui na argumentologia, na acabativa, na remissiologia, nós destacamos Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, Corpus da Conscienciologia, Efeito Balneário Bioenergético, Portfólio da Conscienciologia e Radicação Vitalícia na Cognópolis. E na frase enfática, o banho de loja consciencial é o recurso oportuno à renovação de ideias e condicionamentos retrógrados do autopesquisador da consciência empenhado na autoatualização neoverponológica. Na questionologia, você já experimentou o banho de loja consciencial? Quais proveitos evolutivos obteve? Pensou em retribuir os aprendizados? Agora, aqui na mega-análise do João Paulo, o ajuste, abertismo, autorrecim, renovação, superação, orientação, atualização, neosinapse, neocognição, autorrevisão, potencialização, para-ressocialização, consciencialidade, reciclopensenidade, autorreeducaciologia, intraconscienciologia, experimentologia, conscienciologia, taristicologia e evoluciologia. Agora, antes da gente entrar nas perguntas, eu tenho um convite aqui para um curso
é o curso Higiene Consciencial, que vai acontecer aqui no auditório do CAEC, nos dias 31 de dezembro, 1º e 2 de janeiro. É a 6ª turma aqui em Foz do Iguaçu. Esse curso tem como professores o médico, né, professor Eduardo Martins, e o Rui Bueno, que é um psicólogo e também EPICOM. Então, esse curso ele é muito interessante, ele tem uma abordagem muito rica de conceitos, né? Eles vão abordar a questão das distorções cognitivas, do padrão homeostático de referência, a descoberta da volicionina, EV é assim, diz assim, imperturbabilidade, a questão da autonomia evolutiva, enfim, extrapolacionismo e desperticidade. E na quinta-feira vai ter um campo homeostático de asepsia intraconsciencial. Também o debate, questionários sobre o autocompromisso. Então, pessoal, todos convidados, tá certo? Quem quiser mais informações, 4535252652. Agora, professora Cida, antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu queria que você comentasse para a gente a ideia de fazer esse verbete, por que você pensou em abordar esse tema, alguma experiência pessoal que você queira comentar? Boa tarde para todos. Na verdade, esse tema, eu estava dentro de uma loja em São Paulo, eu ia comprar uma roupa. Aí eu percebi que não adiantava comprar uma roupa só, faltava várias peças. Aí eu fiquei muito incomodada com aquilo, e aí eu percebi que eu precisava de um banho de loja, convencional. Aí, e aquilo me causou muito incômodo, porque eu fui para comprar uma roupa, aí eu percebi que eu precisava comprar vários itens, né? Aí aquele incômodo me causou uma insatisfação tão grande que eu percebi que, na verdade, eu estava precisando era de um banho de loja consciencial, uma coisa muito maior, né? E aí eu lembrei de que, às vezes que eu vinha para Cognópolis, eu tomava verdadeiros banhos de loja, né? E que esse banho de loja tinha ganhos evolutivos maiores, né? Aí eu falei, nossa, aí eu comecei a pensar no assunto. Como aproveitar melhor esses banhos de loja. Foi por Interessante essa experiência. Bem enriquecedora. Nisso, claro, você não morava aqui ainda, né? Não. Você mudou para Cognópolis Foz? Faz um mês. Faz um mês. Puxa, muito bom. Vamos lá então, Cida. Eu espero que, não, com certeza você já está tendo muito bom proveito, né? Eu penso que não tem como a pessoa se mudar para uma Cognópolis e não fazer grandes reciclagens e aproveitar bastante aí o holopensene, né? Porque aqui é tudo dinâmico, né? É muito rápido as coisas. E assim, só para a gente pontuar, né, assim, aí você complementa, caso você queira, a ideia do seu verbete é esse banho de loja lato sensu, né, no sentido amplo. Sim. Não necessariamente a imersão, você coloca até na exemplologia, a mudança, a radicação vitalícia. Esse é o avançado, né? Esse é o avançado, Sim. mas seria esse contato mais intenso com as ideias, com o portfólio, né, da Conscienciologia, como você coloca. E né? com os amigos evolutivos, né? Claro, exatamente. Porque, você vê um amigo, aquilo vai te proporcionando, às vezes, até uma retrocognição mesmo. Você tem ideias só de ver um amigo que você conviveu, e aquilo vai te ajudando na rememoração. Vai puxando o fio da meada, né? Aí retrocognitivo. Mais rápido, né? Acelera. Muito bom. Então vamos lá. A verbetógrafa. Na fatologia, página 23, segunda linha. Quando e onde aconteceu o seu entendimento evolutivo por atacado inesquecível? Na verdade, o entendimento evolutivo no atacado inesquecível aconteceu quando eu conheci a Conscienciologia, né? Que foi em 98. Assim, claro que
não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Mas, para mim, já foi um banho de loja, né? Já foi assim, porque eu não era nem espírita, eu não sabia nada da multidimensionalidade, mas eu tinha uma certeza íntima de que a gente não veio aqui por acaso, de que existia outras vidas, né? Seria essa. Então, assim, para mim, o fato de conhecer a Conscienciologia já foi... e depois, sem dúvida, quando eu vim a primeira vez na Cognópolis. Você, então, conheceu a Conscienciologia através de qual instituição? Foi o próprio CAEC? Não, foi o IPC. IPC? Mas foi o IPC São Paulo. em São Paulo. Você fez uma palestra, participou de uma palestra? Foi curioso, porque eu tenho uma amiga que é psicóloga, e até hoje ela não conhece a Conscienciologia. Não conhece? Não, a gente estava conversando, assuntos que não tinha nada a ver, e ela falou assim, por que você não faz um curso de projeciologia? Nem ela sabia o que era. Mas aquilo, eu falei, é isso que eu quero, né? Foi uma senha para mim. Aí eu tenho uma cunhada, que chama Edna, e ela fazia vários cursos, né? Que nem eu, Buscador Borboleta. Aí eu liguei para ela na hora, né? Edna, você conhece? Aí ela já tinha feito todos os cursos. Aí ela retomou, porque ela já estava afastada. Aí ela retomou, a gente fizemos esse CP1 juntos, esse CP2 juntos. Ah, que interessante. Eu acho muito rico saber, conhecer como cada um de nós conheceu a Conscienciologia. E isso dava uma bela pesquisa, né? Porque é tão interessante. Não, assim, são as as várias pessoas chaves, né? Porque isso, ela nem é da Conscienciologia, nunca foi numa palestra, nada. Eu até dei vários livros para ela, mas ela é espírita até hoje, né? Mas assim, ela fez o trabalho comigo, certinho, né? Os canais que os amparadores utilizam, né? Os artifícios que eles utilizam assim, para a informação chegar ali pontual. E eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. A primeira vez, aquilo... Foi através da sua amiga. Muito bom. Agora, nas linhas 5 e 6, também da fatologia, nessa mesma página. Poderia nos falar mais sobre a urgência da reeducação pessoal? Essa urgência foi exatamente o que me levou a procurar, aí atrás na época, projeciologia, né? Já era IPC, mas eu primeiro conheci a palavra projeciologia, porque tem até um artigo, Emergência Espiritual, né? Primeiro da consciência, que é essa emergência. Eu senti assim que eu tinha urgência de mais informações, de renovar. Então, isso foi bem no começo. Não que eu ainda não sinta essa necessidade, mas foi exatamente isso que fez eu buscar informações. Porque, assim, era a insuportabilidade, você já não suportava mais não ter as informações e não conviver com as pessoas do teu grupo evolutivo, né? Agora, esse seu primeiro contato foi quando, assim? Qual ano, mais ou menos? Foi em fevereiro de 98. Ah, 98. E você foi a pioneira na família, então? Pioneira. Claro, porque também Juliana, nessa altura... Tinha 12 anos. E aí, então, você como foi essa chegada por exemplo... Foi complicado, porque, assim, tanto eu como ele viemos de família muito católicas, né? E tudo que não era do catolicismo era macumba, era muito complicado, tanto para a minha família, como para coisa do diabo. Era muito complicado. Qualquer outra informação, multidimensionalidade, essas coisas, era coisa de maluco, né? Então, assim, eu tive sérios problemas mesmo. Mas tinha um inconformismo, porque todos em casa gostavam de ler, né?
mesmo eles, criança. Ele lia 2, 3 livros ao mesmo tempo, sempre foi assim. E eu falava, nossa, é que ele não sabe, porque se ele soubesse, ele ia adorar, porque é muito estudo. Mas ele não conseguia enxergar o lado de estudo. O que eu comecei a fazer? Eu pegava os 700, por exemplo, e deixava aberto em cima da mesa. Estrategicamente, em cima da mesa, num lugar assim que sabia que dava tempo dele ler, sem eu ver, né? Que daria tempo dele vigiar se eu estava vendo, né? Aí ele foi lendo e gostando, e me fazendo perguntas e logo, mas foi muito rápido. Mas eu achei, foi bem difícil no começo, mas foi difícil, mas foi rápido. Justamente porque, como eles tinham link com o estudo, e quando eles começaram a ver que não tinha nada a ver com misticismo, que não tem nada a ver com misticismo, e sim estudo, autopesquisa, foi isso que trouxe eles. Né? Uhum. Que é bem interessante seu papel, né? Você, então, que arrastou todo mundo, né? Claro. Engraçado, muito interessante. Que a família toda, né? Praticamente. Mas teve pontos estratégicos, assim. Eu usei essa estratégia de deixar discretamente aberto, sabe? Sei, discretamente ali, como se fosse possível o 700 ser discreto, né? Mas tudo bem. Vamos lá, você quer perguntar? Eu quero. Cida, eu queria que você falasse aqui na página 24, em parafatologia, você colocou aqui o segundo item, parafatologia, né? Que é o convívio com os amparadores, potencializando a autorreeducabilidade. Você podia falar um pouquinho mais sobre a sua experiência com esse convívio? Eu ainda não sou tenepsista e não tenho muita clarividência, mas assim, eu posso falar da minha experiência a nível de percepção, né? Então, eu percebo que quando eu estou aqui, focada, mesmo quando eu estava em São Paulo, aqui fica mais óbvio para mim perceber, né? É como se não tivesse nada é tipo figura fundo, como se não tivesse nada me atrapalhando, como se fosse mais fácil de focar. É mais fácil, não é como se fosse. É mais fácil de focar, não tem. Dúvida. O holopensene todo já favorece. E tudo. Então eu percebo que você convive mais com os amparadores, né? Porque São Paulo, eu tenho muito processo de depressão, tinha muito processo de depressão. Aqui eu ainda não tive nesse tempo que eu estou aqui. Eu sinto que eu fico mais querendo mais informação, quero mais ir para a biblioteca, quero mais ir para cá. Não tenho tempo de ter depressão aqui, né? Em São Paulo, como eu parei de trabalhar, às vezes eu ficava só no Alto Pato Pensene. Então, a partir do momento que se eu estou no Alto Pato Pensene, eu não vou conviver com o parador, né? Já começa por aí, né? Cida, então, você sabe que na hora do almoço eu brincava com a Ju que isso aqui tinha que estar tomado de conscienciólogos, né, para assistir você, porque o trabalho que você faz é bem interessante, é quase um trabalho de evoluciólogo, né? Porque você traz toda a informação, né, das consciências. Então a gente descobre muita coisa que a gente fez pelo seu trabalho. Então isso, em termos de currículo, né, muito bacana, é bem interessante. Fabiana. E aí eu queria aproveitar também que você falasse logo abaixo, aqui na mesma página 24, primeiro princípio, o princípio de toda consciência ter algo a ensinar. Esse é muito sério, porque, inclusive, teve esses dias o síndrome do impostor, né? Porque a gente sempre acha que não tem nada para ensinar, né? E a gente sempre tem algo para ensinar, porque nós somos conscientes multisseculares. A gente tem várias experiências, né? Mesmo que a gente tenha estudado na mesma escola, com os mesmos pais, as minhas experiências, o meu modo de ver, sempre, mesmo que a pessoa não tenha formação, às vezes a pessoa é analfabeta, mas ela tem alguma coisa para ensinar, né? Ok. Obrigada. Obrigada a você. Cida. Oi.
Parabéns aí pelo verbete. A gente foi Obrigada, colega Tatiana. de turma do Verbetografia. É verdade, Tatiana. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro na página 25, aí no Crescendologia, crescendo, compreensão, reeducação e ressocialização. Depois eu tenho outra pergunta. Desculpa, onde que está? Desculpa, onde que está? Página 25, Eu já na cheguei. Crescendologia. Já. Terceira linha. É porque esse crescendo, primeiro você compreende. Enquanto você não compreende, você não vai fazer nenhuma reeducação, né? Você vai reeducar depois que primeiro você vai ter que compreender, né? Aí você vai reeducar e depois aquilo vai mudar a atuação, como que você lida com as pessoas, como que você lida... muda tudo em você. Depois que enquanto você não compreende, a gente faz coisas erradas justamente porque não compreende, porque é ignorante, ignora aquilo. A partir do momento que você compreende, você já começa a pensar, já é no automático, você já começa a agir diferente e já começa a se comportar diferente. E as pessoas ao seu redor percebem. E realmente Muda esse conhecimento da conscienciologia, eu acho interessante, por exemplo, a gente, quando reencontra, né, acho que isso acontece em geral com os conscienciólogos. A gente atuou dentro de um grupo, não conhecia a conscienciologia. Aí, em algum momento, enfim, dentro das coisas da vida, enfim, se afasta daquele grupo, aí você conhece a conscienciologia. Depois você tem algum reencontro com algumas pessoas, é claro, tem a vida que passou, o tempo, faixa etária e tal, mas a abordagem da gente, que eu acho que é bem dentro desse trinômio, né, ela fica muito diferente. É muito interessante não dá mais observar. para agir de Não, outra forma. você lida com aquelas pessoas de uma maneira totalmente diferente, né? A partir do conhecimento do Porque senão a paradigma gente fica consciencial. incoerente, né? É. Com aquilo que você já sabe. Exatamente. Cida, só mais uma pergunta, aproveitando aí. Eu queria que você explicasse para a gente como que você faz esse trabalho aí das biografias dos conscienciólogos. Fiquei curiosa. Na verdade, desde que quando eu conheci a Conscienciologia, o primeiro livro que eu comprei foi o 700. O segundo foi o catálogo de pesquisa da Conscienciologia, que foi organizado pela Tânia Ferraro. Isso, do IPC, né? Do IPC. Aquilo, tipo assim, nossa, eu tomava banhos de energia quando via. Tipo assim, é isso que eu quero fazer. E engraçado que em casa todo mundo sofreu comigo, porque assim, eu sabia digitar, né? Máquina. Mas eu nunca tinha mexido no computador. Eu quis aprender a mexer no computador para aprender a fazer essa em ordem alfabética. E assim, eles, com toda a paciência, com todo o amor, vinha, assim que pega no mouse. Eu tinha vontade de jogar o computador pela janela, né? Então, assim, já foi meu primeiro... Porque eu queria montar algo parecido, sabe? Assim, sabe o que a Dulce está pesquisando? Por exemplo, para quem que eu mando um livro sobre esse assunto? Né? Para quem eu tenho um recorte? Para quem que... Ou eu quero saber de um assunto? Era isso que eu mais queria... Eu acho que tem a ver com a minha Proex, porque aquilo me chamou muita atenção. Aí, devagarzinho, eu fui começando a pegar com as pessoas... Por exemplo, eu era voluntária da ARAC. Então, todo mês a gente comemorava aniversário. Aí, o que eu comecei a fazer? Tipo, pegava a data, colocava alguma mini biografia e mandava, hoje é aniversário da Graça, tal. Né? Aí, só que aí eu comecei a perceber que Araci não era só São Paulo, aí tinha outras pessoas, às vezes, não se conheciam. Aí comecei a colocar foto para a pessoa ligar o nome à pessoa, né? E aí aquilo foi crescendo, né? Eu comecei a perceber, eu colocava tudo misturado, assim,
eu comecei a perceber que tinha assim, artigos que eram científicos, por exemplo, das revistas da Conscienciologia, do Juno, mas tinha artigos da Conscienciologia que eram em jornal. Então, eu percebi que eu tinha que colocar separadamente artigo de revista, texto de jornal, né? Mas que era da Conscienciologia. Mas, às vezes, a mesma pessoa tinha texto em jornal que era da SOCIM mesmo, que não tinha... Mas que fazia parte do currículo. Eu não queria deixar fora, porque isso, às vezes, sempre tem um enfoque conscienciológico, né? E aí eu comecei a ver que, assim, a coisa foi não crescendo mesmo. Que a pessoa dava palestra, que a pessoa dava workshop. Até para você ter uma cosmovisão, quando você olha no do colega, você começa... Nossa, mas é verdade, eu dei uma palestra aqui, que a pessoa não lembrava. Aquilo ajuda o outro a se ver. Porque você dá... A maioria dos conscienciólogos é tarefeiro. Ele só faz a tarefa e vai fazendo, e acha que não fez nada, né? E ele não anota quantas entrevistas ele deu, quantas palestras, quantos workshops, quantas aberturas de evento, quantas monitoria. Então, assim, dentro da Conscienciologia tem tanta coisa que a gente faz, principalmente nos bastidores, né? Você organizou um evento, isso tudo está no currículo, mas não é o artigo publicado. Então, parece assim, que só vale o artigo publicado. E, às vezes, para a pessoa publicar aquele artigo, teve todo um monte de gente que foi revisor, que foi editor. É praticamente uma FEP intrafísica, né? Então, ela faz a nossa FEP. É que nem no futebol, só marca quem fez o gol, né? Mas quem teve todo um treinador... Todos os bastidores, trabalhos que não aparecem, às vezes, né? Que são fundamentais. São fundamentais. Com certeza. Até para você, por exemplo, o que eu posso fazer dentro da Conscienciologia, né? Amanhã você quer ser voluntário e não sabe aonde você pode atuar. Eu gostaria de ser tradutor. Eu gostaria de ser revisor, né? Então, aquilo também abre para o outro. Eu comecei a fazer como uma homenagem para o conscienciólogo, né, por causa do aniversário. Era uma forma de homenagear o aniversariante. Mas eu comecei a perceber que aquilo ajudava a gente até a se achar onde eu posso voluntariar, onde eu sou mais útil, né, o que mais preciso da minha ProEx. Agora, Cida, tem algum local, tem algum site que essas biografias estejam linkadas? Não. A gente precisa providenciar isso, né? Olha, eu acho o Pedro tão Fernandes ele está fazendo um livro sobre o dicionário do conscienciólogo, né? Então, ele está fazendo. Não, mas eu digo oficialmente. Assim, algum site, porque a informação é muito rica, você Agora, atualiza isso frequentemente. E no CGE deve ter, vocês devem estar tem, pensando. Assim, por exemplo, se você tem alguma pesquisa ou é autoranda, tem aqui, né? Então, aqui é o verdadeiro banho de loja. Esse então, anuário é o máximo. Por aqui você bom. vai olhar, você vai ver o que seu colega está fazendo, por onde anda seu amigo, né? Assim, qual é a matéria percebida de cada IC. Aqui, assim, dá uma cosmovisão. Eu acho que toda IC tem que ter, né? Então, quer dizer, mostra aí para quem não conhece, mostra de novo o anuário. Pessoal, esse é o anuário, viu, da Conscienciologia. Essa versão 2012, não é? E, Cida, então você prepara bastante, alguns materiais aí, algumas... Não, daqui não. Não, mas que é fonte para... Não, aqui é a própria IC que passa os dados para o Flávio. Certo, mas você alimenta alguma coisa do site do CGE. Dos autores, mas ainda falta muita coisa. Agora, morando aqui, eu vou fazer umas imersões na biblioteca e vou agilizar, está faltando bastante coisa. Tá certo. Até se alguém conseguir olhar no site e perceber, está faltando um artigo meu, já pode avisar a gente que a gente já
Então, você está fazendo essa começando Só pelos artigo, autores. só artigo. Artigos. Ah, muito bom. Artigo e entrevista publicada. Muito né? bom. Então, por exemplo, o Gabriel tem várias entrevistas na mídia. Então, ainda não tem essa parte no CGE, que a gente pretende colocar. Ah, que ótimo. Cida, Muito agora bom. tem um ponto aí que é o próprio sociograma, né? O cruzamento dessas informações, Sim. das áreas de sim. interesse. É. Nossa, isso seria fantástico. Né? Aí já é um... Então, expandindo isso Então, mais à frente, mas tem tudo a ver com o trabalho que ela faz. É bem informal, porque tem muita gente que está na lista de biografia e saiu da Conscienciologia. Ah, entendi. Então, eu não posso nem pensar em publicar, né? Claro, entendi. Tudo tem que ser... tem os direitos autorais, às vezes a pessoa não quer. Então, assim, tem que tomar Exponha, muito né? cuidado, né? Certo. Então, assim, aí quando você for fazer, tem que fazer uma coisa muito oficial, pedir autorização. Então, eu faço assim, é só entre amigos, só entre a gente mesmo. Você tem uma lista ali de... E é só o lado traforista mesmo, sabe? Claro. Só o que a pessoa fez. E é só mental soma. Então, por Sim, exemplo, são são as eu participações coloco, em geral por exemplo, nas a profissão, atividades. advogado, por exemplo. O resto, onde a pessoa trabalhou, a não ser que ela tenha uma EC, que é a empresa de conscienciólogo. Então, se ela tem uma empresa, ela é consciencióloga, e ela tem uma empresa, então eu coloco. E quem puder contribuir, passando os dados da empresa, do conscienciólogo, o Adélio, que é o coordenador do empreendedorismo. Primeiro, ele está fazendo aqui da Cognópolis, para saber quais são os empreendedores da Cognópolis. E aí, assim, a gente tem uma visão parcial, está até no anuário. Tem na China, tem quantas ICs, empresas de conscienciólogo tem. Porque amanhã eu estou aqui, quero saber onde tem um advogado, quem eu procuro, né? E para você saber o que o seu amigo está fazendo, até para você, né? Fica do sociograma mesmo, fica mais fácil de você localizar. E eu vejo que cada vez que você procura, por exemplo, uma pessoa, às vezes você acha dados, por exemplo, eu vou procurar você. Aí eu acho a Rosa Nader, porque vocês têm artigo em comum, Claro. né? Aí Então, você já assim, distribui. Você vê que só nessa busca você já acha o outro, né? Então, a ideia é já ser mesmo, porque, por exemplo, a ideia é ajudar principalmente o retomador de tarefa daqui. Não estou nem falando... às vezes a pessoa fez muita coisa e ficou muito tempo afastada. Aí ela está de baixa estima, acha que não fez nada. Aí quando ela vai olhar, nossa, mas eu fiz tudo isso, né? Quantas aberturas de eventos, quantas organizações. Aí ela já retoma com mais... É claro, sem dúvida é uma visão muito traforista que você Ainda tem. falta muita informação. Mas é bem interessante, que ela compila ali, pinça e o que a gente realmente já conseguiu fazer. Muito bom. Cida, então, só para a gente entender, e para os teletertulianos também, essa lista, então, é uma lista informal, sua. Totalmente informal. Mas quem quiser participar, você, obviamente, agradeço imensamente. Quem Então, quiser você não quer passar um e-mail, caso convenha? Meu e-mail é Cida, Nicolau, tudo junto, @gmail.com. E quem quiser receber também, eu posso mandar, não tem problema. É ótimo, muito bom. Agora, a gente tem mais... Você quer perguntar? Parabéns, Cida, pelo seu banho de loja. Obrigada. Aqui na página 24, Principiologia, eu gostaria que você exemplificasse ou caracterizasse no seu dia a dia a questão do princípio do exemplarismo pessoal. Como você faz isso no seu dia a dia? O princípio do exemplarismo pessoal, eu acho até que eu já falei, quando eu colocava os livros, eles me viam, a Juliana mesmo falou no verbete dela, que me via de madrugada lendo, né? Então, aquilo devia ser muito bom. Aí eles viram a mudança, né? É claro que eu tenho muita coisa para reciclar, muita coisa. Mas, assim, algum exemplarismo eu dei, tanto que trouxe eles para a Conscienciologia, né? Eu acho interessante. Nós somos filhos, né? E muitos pais falam assim, eu gostaria muito que meu filho viesse para a Conscienciologia.
E eu acho que esse princípio, eu acho que é o princípio mesmo, né, da pessoa. Princípio, Se você quer, de fato, assim, que seus filhos, seus amigos, seus parentes participem e estudem aqui na Conscienciologia, eu acho que o princípio do exemplarismo que é de fato, porque que adianta, às vezes, o pai, a mãe vem aqui, mas chega em casa, chuta o cachorro e tudo mais, sabe? Aí você vê que não tem muito fundamento. Você fala, onde minha mãe está lá participando, que fundamento que tem se no dia a dia ela não muda nada? Então, um dos fatos que fez eu e meus irmãos, meu pai, no caso, até interesse por estar na Conscienciologia é ver o quanto que minha mãe melhorava. Ela vinha aqui e ela tinha alguns traços e ela foi melhorando e a gente falava, que interessante. Então, deve ser interessante esse lugar, porque a gente vê que ela está melhorando. Então, o exemplarismo que ela tinha em casa e nas ações dela fez com que a gente tivesse interesse de vir participar também. Outro exemplarismo que a Cida passa bem forte é o do trabalho à distância. Porque as pessoas não moram em Foz, não estão aqui ainda, e acham que está fora da PROEX. Tem gente que acha isso. E ela, espontaneamente, começou a fazer esse trabalho de compilação dessas informações e ajuda nós, ICs, a obter essas informações, que ela tem um banco de dados mais rico até do que a gente tem, para nos subsidiar, espontaneamente. Ela começou a fazer isso. Teve que se superar, aprender a ter uma destreza aí na informática, né? Os filhos todos aí da área são os professores, mas, enfim, é um baita do exemplo. Até tem uma pergunta para fazer para você, Cida. Qual ou quais foram as dificuldades na radicação vitalícia da Cognópolis? Porque você conhece a Conscienciologia desde 98, descobriu esse veio de PROEX. O que você tem a falar para ajudar outras pessoas até vir a Foz? Até mudar a Foz para aquelas pessoas que querem isso, né? Olha, eu acho que eu era muito priorista, ainda devo ser, porque assim, eu achava que meus filhos jamais iam querer vir para cá, que meu marido jamais, que eu não estava trabalhando e queria vir para cá. Mas assim, eu nem cogitava, porque nunca eles já, eu mesmo, né? Então, eu nem questionava, imagina, eles vão falar que eu sou louca, largar São Paulo, minha família, né? E a Juliana foi a primeira a vir. Assim, estou indo para Foz, faz 2 anos que ela mora aqui, né? Aí, ele, que eu achava que trabalha ainda lá, né? Achava que ele jamais ia querer morar aqui, porque nós somos muito urbanos. Nós somos paulistas, sempre... Nunca moramos em outro lugar, então eu achava que nunca que eles iam vir para cá. Então, assim, para mim isso foi uma surpresa, porque a gente não pode determinar um negócio. Não deixa sem apriorismo, né? Porque você não deixa nenhum amparo atuar, né? Tipo assim, que aconteça o melhor, né? Se for para mim vir, não, eu já achava assim, não, imagina. E ele que tomou a atitude de vir, de comprar a casa aqui, de procurar, de querer. Então, assim, eu fiquei com vergonha até, porque eu que sempre quis vir, né? Sempre, desde o começo. O Valdo nem estava aqui, já queria vir para cá. E achava, assim, eu não vou nem falar, porque isso vai ser impossível, né? Então, assim, eu mesmo fechava. Então, eu acho assim, que a gente tem que estar aberta para o amparo, né? Porque esse negócio de falar, não, mas a minha família é religiosa, minha família não sei o quê, você não fica aberto para o amparo, né? Isso é bem importante, sem dúvida. Porque eu acho que eu tenho certeza que eu fui a priorista, né? Porque eu levei um tapa de luva de pelica, porque eles tomaram a decisão, não fui eu, né? Eu vim apenas, porque eu queria vir, eu vim, né? Claro que eu poderia não ter vindo, claro que a minha tomada de decisão de mudar para cá tem valor, não estou desqualificando, mas da Juliana, ela foi a primeira a tomar atitude, já foi voluntária, está aqui atuando, e a decisão foi dele de vir, né? Acho que ela contribuiu energeticamente.
Fala no microfone. Mas o que ela contribuiu energeticamente para que isso acontecesse, não tem, pelo exemplo que ela dava, pelas atitudes, pela vontade, pelo quanto ela cresceu e evoluiu, isso aí fez com que todo mundo se tocasse e tomasse essa atitude, né? Mas foi por ela mesmo, senão seria mais difícil da gente chegar. E talvez é parecida com a estratégia que você contou dos 700, né? Sim. Você comigo, deixou, né, uma certa liberdade aí e deu tudo certo. Sim, mas o ideal eu acho que é deixar, claro. deixar mesmo, porque se eles tiverem que vir, eles vão vir, né? E a gente fica assim, quase que querendo convencer o outro de vir, né? Ou fecha a questão, como eu fiz. Não, eles não vão querer vir. Eu decidi por eles. Eu vejo hoje que eu estava totalmente errada, né? Porque você não pode decidir pelo outro, nem de um lado, nem de vir, nem de não vir. Eu acho que você tem que mas fazer eu acho a que coisa. o que ele falou, acho que ele tem razão. Você tem que ver também pelo lado traforista, sabe, Sim. Cida? Porque também a sua posição de não ficar impondo e... Não, isso né, eu nunca fiz. nem ficar forçando... Foi bom, porque deixou um clima aberto também, e eu acho que o seu Olupensene, de querer vir, como ele colocou, ajudou muito, né? Isso eu nunca a fiz. essa formação aí geral aí de todos, né? Então, Até porque eu também não gosto que me force a nada. Então, Claro. eu gosto de eu mesmo tomar minhas decisões. Então, as coisas têm que ser leves, né? Você tem Lógico. que decidir. com certeza, com respeito aí geral. Principalmente né? respeito. Exatamente. Muito bom. E deu para ver que deu certo, né? Claro. Aqui, Cida, na página 25, polinomiologia, na primeira linha. Gostaria que você explicasse aqui o polinômio tudo, simultaneamente, aqui, agora. Porque às vezes eu falo assim, não, a gente pode fazer... Às vezes a gente quer fazer um negócio muito perfeito e se foca só naquilo. Então, você vai fazer 100% aquilo e aí o resto fica tudo 0%. Então, dá para você levar tudo de jeito, né? Tem coisas que você tem que fazer pelo menos 51%, né? E vai fazendo tudo junto. Porque senão você foca só uma, vai desfalcando o resto, né? Tem várias coisas que dá para fazer. Você pode escrever um verbete, você vai dar uma entrevista, uma coisa não atrapalha a outra, muito pelo contrário, enriquece. Se você vai escrever um verbete, vai dar uma entrevista, a própria entrevista vai enriquecer o teu verbete vai enriquecer a sua entrevista. É mais ou menos assim que eu vejo. Porque esse polinômio, eu acho ele bem importante, bem sério, porque muitas vezes a gente vê as pessoas com muitas possibilidades de atuação, muitas frentes, e a gente sabe que a Conscienciologia o portfólio da Conscienciologia promove isso, né? E a gente vê, às vezes, as pessoas apavoradas ou completamente mobilizadas. Não, eu tenho que esperar encerrar tal atividade, que aí eu vou parar e vou dar um tempo no meu voluntariado, porque eu vou começar a escrever meu livro, por exemplo. É bem comum a gente ouvir isso. E a gente sabe que a chance disso dar certo é quase zero, né? É muito difícil a pessoa querer arrumar uma situação ideal, monobloco, só de fazer uma coisa. Não é assim, a vida não é assim, a Conscienciologia muito menos, né? Então, acho que esse polinômio é bem em cima do lance, né? Para o banho de loja, olha, é o que der, agora, vamos lá e vamos levando tudo da melhor maneira possível e as coisas vão indo, né? Vão se encaixando. Porque tem que sair do perfeccionismo, né? A síndrome do perfeccionismo, exatamente. Tá ligado, Paula? Para cima. Não? Vai, ok. Agora...
Eu queria dar um feedback também para a Cida, porque eu vivi em Portugal há muitos anos e ela é minha amiga do Facebook, de vários de nós lá. E era interessante, as poucas vezes que eu ia no Facebook, eu ia buscar lá as coisas da Cida, ela dava um pouquinho das coisas que aconteciam aqui, né? E a gente às vezes perguntava, mas como é que você ficou sabendo disso? Ah, deve ter sido pela Cida, lá do Facebook. Porque ela é que fazia um pouco essa distribuição da informação, não é? Por isso, obrigada. Você já chegou a Portugal. E queria fazer uma pergunta na página 26. Na mitologia, a reeducação através da desconstrução dos mitos eletronóticos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, expandisse um pouco essa ideia. O que eu pensei foi justamente porque acabar com o misticismo, acabar com as ideias... A sociedade, a maioria, elas não admite a multidimensionalidade. E aí, quando você começa a entender a multidimensionalidade, o teu foco sai do elétron, né? Não sei se eu consegui te passar. Agora, Cida, porque você comentou que morou a vida toda em São Paulo, né? Sim. E vamos combinar, São Paulo é a capital do capital, tá certo? São Paulo é movida a dinheiro, é bastante eletronótico, né? Total. Então, esse holopensene deve ser muito difícil, realmente, você conseguir se manter de modo mais ortopensênico em relação às ideias da Conscienciologia e aquele dia a dia ali de Avenida Paulista e mercado financeiro. Conta um pouco para a gente aí, comenta. É muito difícil. Eu vi até a Loche falando numa tertúlia que é muito difícil ser desperto em São Paulo hoje, né? Não que não tenha, mas hoje você se tornar desperto em São Paulo, porque assim, você fica no trânsito 2 horas, olha, é muito difícil você se manter isso, não ter nenhum patro-pensene, né? Pensar na multidimensionalidade, no mega fraternismo. É um desafio, né? Eu não consigo, eu sou sincera, eu não consigo. Então, assim, por isso que a urgência, né, dessa mudança, para tentar ver se ainda consegue mudar alguma coisa do holopensene. Aí você vê a importância realmente do trabalho das instituições conscienciocêntricas, né, das atividades, dos cursos, porque você conseguir manter, dos tenepsistas, né, você conseguir manter um holopensene rígido. E aí também quero deixar bem claro aqui do reconhecimento e da gratidão que eu tenho, eu penso que todos os brasileiros, a São Paulo, tá certo? A gente deve muito em termos de indústria, de tecnologia, de, vamos dizer assim, de protagonismo, né, de desenvolvimento aí do país, enfim. A gente reconhece isso. Agora, esse cotejo, né, de holopensenes e voltados aí em cima da pergunta da Paula, né, e que leva a gente a refletir sobre essa disparidade, né, e da importância de manter esse foco e das atividades conscienciológicas. Eu vejo que deve ter muito infiltrado em São Paulo e esquece do que veio, acha que é, né? A pessoa entra e parece que ela pertence ali, né? E ela esquece que ela é uma consciência. Assim, é muito comum, você citou bem, é muito comum São Paulo a pessoa achar que ela é o corpo físico, né? Ela nem passa pela cabeça dela que ela não é o corpo físico, né? Cida, então, nesse contexto que você estava dizendo, então, que você, quando entrou para a Conscienciologia, quando conheceu, você não conhecia nada. Nada. Né? Então, nesse nem contexto, no espiritismo. O que para você foi mais impactante, ou que foi aquele calo que você teve essa dificuldade dentro dessa pergunta dos mitos eletronóticos, né? O que para você acha que pegou mais? Olha, eu tive um impacto, sim. Eu não assisti nenhuma palestra, fui direto para o curso, que eu nem sabia que tinha palestra. Eu não sabia nem o que era, né? Quando eu fui, já fui direto no curso. Era P1, P2 na época. Aí eu lembro, era a Vera Maciel, minha primeira professora. Ela fazia assim no braço. Nós não somos esse corpo físico.
E eu morava muito longe de IPC na época. Hoje, em São Paulo, a gente morava encostado de IPC. Mas, na época, a gente morava muito longe. Eu estava sozinha à noite. E me deu um impacto, assim... Eu morri, eles estão... A sensação, eu devia ter acoplado com alguma consciência, foi um impacto muito forte. Porque, assim, apesar de admitir a multidimensionalidade e tal... Mas eu não sabia que existiam outros veículos, eu não tinha a menor ideia, né? Quando ela bateu assim, nós não somos esse corpo físico, eu falei assim, eu acho que eu estou no extrafísico e eles estão me explicando, e eu acho que quando eu chegar em casa, eles não vão me reconhecer, né? Eles não vão me ver como eu não vejo a Consciex. Eu estava achando que eu era Consciex ali, né? Eu acho que foi a hora que a Consciex tomou o impacto de que ela não era esse corpo físico. Como eu achava que eu era Consciex, eu achava que eu... Né? E na hora que eu cheguei em casa e eles me viram, né, foi um alívio, mas eu vi que foi vergonhoso. Foi vergonhoso, assim, porque eu tive a sensação de que eles estavam me explicando que eu estava no extrafísico, que eu tinha morrido, que eu não era aquele corpo. Né? E eu olhava assim, na época era na Paulista, eu olhava assim, eu olhava lá para fora, via tudo escuro. Assim, o que eu estou fazendo? Sabe, assim, deu um mal-estar. Porque, assim, eu era eletronáutica, né? Apesar de já me ver fora do corpo várias vezes, de ter várias projeções, eu tinha vários fenômenos, né? Mas eu me via como louca, não como uma consciência. Eu não tinha a ideia de consciência, né? Então, eu era eletronáutica, né? E aí, conforme você foi assistindo às aulas, você reconheceu que você tinha projeção, identificou? Sim, eu sabia. Aí foi recuperando. Mas eu achava que eu era louca, que era coisa da minha cabeça. Que eu, assim, hoje eu entendo que eu devia ser um peso para a minha família, porque era muito difícil eles lidarem comigo. Que eu era a única que via, que eu via. Que, mesmo assim, você vê o que é falta de autopesquisa, o que é falta de questionamento, né? Eu não questionava, mas eu estou vendo. Não, eu acreditava no que as pessoas falavam. Eu não era da descrenciologia. Se as pessoas falavam que eu era louca, era mais forte do que eu via e eu via. E tem muita gente que está assim ainda, né? Então, eu acho que esse impacto é muito importante, porque eu tive um impacto, né, quando eu percebi que eu não era esse corpo, né? Mesmo eu me via projetada. Eu lembro, eu era criança, eu morei muito tempo com a minha avó, e ela morava dentro de uma escola, e tinha um lugar que era que nem assim, e eu me via, e eu ficava brincando de fazer assim, né? Eu adorava, né, volitando. Então, só que assim, era viagem na maionese, era devaneio. Eu não tinha... O que me faltava era o princípio da descrença, né? E eu não questionava, né? Tudo bem, eu era criança, mas mesmo depois de adulta, né, enquanto eu não tomei esse impacto de que eu não era esse corpo, né, eu não... Foi ali que eu comecei a questionar, porque antes eu não questionava nada, né? Embora eu era muito perguntadeira, não era questionadora, né? Eu perguntava tudo, mas não tinha autoquestionamento, né? Viva a recuperação de cons, né? Sim. Foi isso. Queria, ali na paradoxologia, na página 25, que tu comentasses os dois últimos paradoxos, que é o paradoxo acúmulo cognitivo, dúvida constante, e o exemplarismo paradoxal do jovem inversor existencial, inexperiente, reeducando o adulto veterano intermissivista. Então, eu vejo esse paradoxo acúmulo cognitivo, dúvida constante, que é aquela sensação assim de quanto mais informação você tem, mais você vai vendo que não sabe nada, né? Que aí você sai aí eu acho que aqui tem muito a ver com o princípio da descrença, porque antes você tinha certezas absolutas, né?
Agora você começa a questionar, peraí, eu acho isso muito importante para sair até da eletronáutica, né? Eu acho que você tem que ter mais dúvidas do que certezas, né? E o paradoxo, o exemplarismo paradoxal do jovem inversor é que a gente vê, principalmente aqui na Cognópolis, você vê que, aparentemente, para a sociedade, ele é inexperiente, porque ele é jovem, né? Mas ele é consciência errada, e ele que está dando a aula para o adulto, né? Parece até um paradoxo, né? É um paradoxo, né? Mas quando você vê que é consciência, e se tratando de consciência, está tudo certo, né? Porque tem inversor que ele tem curso intermissivo avançado, ele está, às vezes, muito mais evoluído do que uma pessoa que tem até doutorado, do que tem, né? Ele tem as informações de ponta, está com curso intermissivo mais fresco. Na sociedade seria estranho, porque parece, na Socim, quanto mais velho, mais conhecimento, né? E a gente vai vendo que não é assim, né? Cida. Obrigada. Tudo bem? Aqui você comenta em vários pontos a questão de assistência, né? Agora, como é que você se percebe, como é que você vê essa questão de você como assistente, como apoiadora, como ajudando os outros? Eu percebo, por exemplo, na interação com você, que você sempre se dispõe a ajudar, né? Então, como isso te ajudou nessa interação com a Conscienciologia? Como é que você, né, no dia a dia, por que você tem esse instinto de apoio, de ajuda? Isso é latente? Como é que foi isso aí? Como é que você notou esse contexto? Eu acho que é uma ideia inata. Eu acho que desde pequena eu sempre quis ir ajudar minha avó, até a lavar um prato, desde pequena, né? Mas assim, isso, para mim, com a Conscienciologia, é o meu maior link, porque eu não consigo imaginar você ter as informações de ponta e não pensar em assistência, não combina, né? Então, assim, não que eu seja a pessoa mais assistencial, claro que eu tenho muitos trafares, né? Tenho muita coisa, tenho muito que qualificar a minha assistência, né? Espero aqui que a coisa ande mais rápido, né? Mas eu não consigo imaginar como. Eu acho que eu não vou ter link. Se eu não estou pensando em assistência, eu não vou ter amparo, né? E sem amparo, eu já estaria fora da Conscienciologia há muito tempo, né? Porque eu acho que eu vejo que você, assim, essa posição de se colocar apoiando os outros, de ajudar, é ajudando que você é ajudado, né? E você, sim, nesse amparo, nesse ajuda aos outros, você, por exemplo, criou mecanismos que até então não existiam, até para isso, né? Então, essa facilidade de chegar a informação para as pessoas foi uma coisa que você inventou, você criou e ajudou muita gente. Eu indiquei, né? Manda um e-mail para a Cida, que a Cida te mantém informado daí de tudo que está acontecendo aí na Conscienciologia, né? Então, o pessoal às vezes mas como é que você sabe disso, né? Eu vi no e-mail da Cida, né? Então, esse processo de criar é uma maneira empreendedora de você criar uma oportunidade nova interassistencial. Acho que você fez isso e isso parece que está latente, né? Está intrínseco em você esse contexto também. Acho que é por isso que o pessoal acaba vendo esse exemplo em você também, né? É engraçado porque quando... Ainda bem que a Graça está aqui, aí eu posso falar. Tudo começou por causa da Graça, porque assim, a Graça e o Igor, eles trabalhavam junto em São Paulo. Aí, teve um dia que ele esqueceu do aniversário dela, né? Aí, quando chegou assim, à tardezinha, eu falei assim, Igor, hoje é aniversário da Graça. Ai, caramba, esqueci, eles trabalhavam cadeira com cadeira, mesmo, né? Aí eu comecei a perceber que a necessidade de que a gente, justamente por a gente ser tão tarefeiro, que às vezes a gente, não é que não gosta do colega que está do lado, é que assim,
são tanta tarefa que você não tem tempo, às vezes, nem de cumprimentar o colega. Não é que você não tem isso inato de ser assistencial. Todos nós que estamos aqui somos assistenciais, né? A gente está pensando na assistência o tempo todo. Horas mais, horas menos, mas, assim, tem uma TPCN de assistência, todos nós. Claro. Né? Assim, não é a Cida tem. Né? Tem hora que eu não estou pensando em assistência. Né? Aí eu perco o amparo. Né? Mas eu acho assim, que eu já comecei a fazer isso porque eu comecei a perceber que, às vezes, você está do lado da pessoa e não sabe nem qual é a especialidade dela. Né? Então, você aí procurando alguém, até para escrever um artigo junto, até para escrever um livro junto, ou até para dar uma palestra junto, e você não sabe que o Juvenal já deu 10 palestras de... Você já se viu fora do corpo, por exemplo. Está do seu lado e você não sabe. Então começou... Eu brinco que começou por causa da Graça, porque foi justamente... Inclusive, ela fez aniversário esses dias. Foi justamente por causa do aniversário dela, que me chocou de saber que o Igor, que estava do lado, né? Não sabia. Não... E se aconteceu com ele, estava acontecendo muito mais, né? E eu comecei a ver que era a forma de montar turmas de trabalho, né? Quem pode dar essa palestra comigo? Quem pode me auxiliar aqui? Quem pode... De você identificar as especialidades, né? Questão de intercâmbio mesmo, de pesquisa, né? Interessante. E eu adoro fazer isso, é uma coisa que eu gosto de fazer. Às vezes eu estou às pernas, começo a fazer isso, daqui a pouco eu sinto que desacopla, né? Então, assim, é o meu desassédio, é a forma que eu vejo, é aquilo que me desassedia. Cada um tem uma forma, tem gente que tem que andar, tem gente que tem que nadar, né? Quando eu estou fazendo isso, eu esqueço dos meus autopatensene. É uma coisa que eu sinto prazer mesmo de fazer, que eu gosto de fazer. Tudo bem? Agora, a verbetógrafa. Na parafatologia, página 24, linhas 3 e 4. Como ocorrem as retrocognições paradidáticas? Você já teve alguma experiência dessas? Olha, eu não tive muitas retrocognições, mas assim, a ideia que eu tenho são lembranças do teu curso intermissivo, de alguma aula de curso intermissivo, que aquilo vem em forma de retrocognição, que vai te ajudar um trabalho que você está desempenhando, né? Eu tenho a impressão que a hora que eu vi o catálogo, eu devo ter tido alguma retrocognição, né? Porque foi muito forte. Então, lógico que eu tenho parapsiquismo, mas eu não posso falar assim, não, eu tive uma retrocognição do curso intermissivo. Não, eu não tive. Mas você não precisa ter uma lembrança para ser... Isso, para mim, tem lógica, né? De que funciona assim, de que alguma informação que veio a nível de energia, sentimento, que aí você relaciona, obviamente, a retro, né? Alguma coisa que você já teve. A retrocognição, que a maioria das pessoas acha que é só aquela clarividência maravilhosa, que você vai ver tudo. E, às vezes, uma informação, às vezes, a nível de energia mesmo, né? Que é forte, você sabe que a probabilidade de você ter vivido aquilo é grande, né? Não é uma certeza, mas é uma probabilidade. Então, eu acho isso muito importante, porque se a gente tivesse acesso a todas as retrocognições de todas as didáticas que a gente teve no curso, isso ia acelerar a assistência, acelerar a ProEx, acelerar até o convívio, principalmente o convívio, né? Agora, eu penso que nessa linha do que você está falando, também eu lembrei daquele seu relato, né, de como você conheceu a Conscienciologia, porque é claro que se é mais difícil os amparadores promoverem
ou a gente ter espontaneamente retrocognições sobre o curso intermissivo, essa de, vamos dizer assim, barba, cabelo e bigode, né? Mas tem esses recursos holomnemônicos pontuais de palavras-senha, situações-senha, um livro, uma informação, um artigo. Então, por exemplo, no seu caso, você falou da palavra projeciologia, né? Que detonou todo o processo. Eu não sabia o que era, nem ela sabia o que era. Pois é. Mas eu sabia que era aquilo que eu queria. É. Todo o processo paradidático aí de retrocognitivo, né? Interessante. Agora, na paradoxologia, você, na página 25, linhas 2 e 3, por que ocorre o paradoxo da consciência ao criar armadilhas antievolutivas para si própria? Isso é muito comum, né? Eu vejo muito comum, porque eu mesmo devo ter criado várias, né? Acho que a principal que eu vejo para mim é a autovitimização, porque quando você se autovitimiza, você é a maior armadilha para a consciência. Então, por exemplo, você fica no auto-pensene, na vitimização, e não faz o que tem que fazer e ainda culpa o outro, né? Então, eu acho que fora disso, a gente se sabota o tempo todo, tem várias armadilhas que a gente a nível inconsciente para não se responsabilizar pelos atos, né? Então, fugir mesmo, a fuga da responsabilidade. É como fuga mesmo. Isso mesmo. Agora, Cida, tem uma outra pergunta. Você já comentou, mas ele complementa a pergunta. Então, acho que vale a pena. Na paradoxologia também, você poderia nos esclarecer o paradoxo acúmulo cognitivo, dúvida constante? Aí ele pergunta, ao longo da escala evolutiva, essa dúvida não diminui? Olha, eu acho que a dúvida não diminui. Eu não consigo. Eu admito que ela não diminui, porque só aumenta o leque. O leque, né? É igual no doutorado, você vai ter dúvidas no primário, né? Então, quanto maior o teu conhecimento, eu acho que maior a dúvida também, né? Você vai ter. Eu acho que isso é inerente à evolução. Eu acho que vai complexificando. Vai complexificando. Agora, é duro a gente pensar, imaginar uma CL cheia de dúvidas, né? O que serão as dúvidas da CL? Já basta, já pega o cosmos todo. Agora, professora Cida, no item efeitologia, página 24, quarta linha. Você poderia ampliar, citando, se possível, a experiência pessoal, o efeito homeostático do holopensene da Cognópolis? Isso é bem fácil para mim explicar. Até já comentei aqui, estou vivenciando bem... eu sou paulista e eu tenho uns processos de depressão e sou muito grata à minha família, que eles me ajudaram muito. Até eu brinco que... é claro que ninguém tem proex de ter filho, que eles me ajudaram, eu não podia ficar deitado, eu tinha que cuidar deles, né? Então, eu brinco que eu programei ter filhos para eles me ajudarem, mas isso é uma brincadeira, né? Mas, assim, aqui, eu acho que tem tanto trabalho, no planeta tem trabalho, não é que na Cognópolis tem, mas aqui é como se ficasse te lembrando o tempo todo. Não tem como esquecer que aqui tem trabalho. Em São Paulo, você sabe que tem trabalho, mas você entra naquilo e esquece até do trabalho. Aqui não. Então, é mais difícil de você ficar em depressão. Você sente todo mundo preocupado em fazer dinâmica, em escrever livro. É o tempo todo você está em contato com pessoas que querem se melhorar, né? Então, não dá para comparar. Aqui é visível. Quem nunca veio
eu recomendo, porque é muito bom. Não é salvação, porque isso não existe, né? Esse é um mito que eu acho que eu devia ter colocado, porque as pessoas acham que o banho de loja vai salvar a pessoa, que ela vai vir aqui e todos os problemas dela vão ser resolvidos. E isso não existe, né? Eu tive isso. No primeiro CP2, falaram assim que era um desassédio. Então, assim, e eu estava eufórica, porque eu ia para o CP2 e ia voltar sem os meus assediadores, né? Não ia ter trabalho nenhum, eles iam ficar com eles, eu não ia ter que esclarecer nada, não ia ter que fazer nada. Eu ia voltar para São Paulo sem ter nenhum trabalho, eu ia ser salva, né? Eu tive outro impacto que eu vi que não era bem assim. Eu fiquei uma semana impactada com aquilo, assim, quase que em coma, né? Que eu vi que é trabalho nosso, árduo. Você tem que estar toda hora se melhorando, toda hora. Não tem essa de que vão tirar seu assediador. O que eu acho aqui tem as informações de ponta, não tem receita de bolo, as pessoas têm muito acolhimento aqui, tem muito encaminhamento, tem muito curso, muita dinâmica, e assim, a responsabilidade é da pessoa. Exatamente. Você colocou muito apropriadamente, na minha opinião, na exemplologia, quando você coloca o banho de loja consciencial avançado, que é a imersão vitalícia do conscienciólogo na Cognópolis, com investimento nas autorrecins, né? Visando complexos. Ou seja, sem autorrecim, não adianta você vir para Cognópolis sem recim. Sem fazer recim. Esse curso eu ainda não fiz, do Eduardo, que você comentou no começo, se você quiser voltar a falar para quem não... Que eu acho que tem muito a ver com o banho de loja, e é o curso que nós vamos fazer agora. Nós vamos passar o ano novo fazendo esse curso. O curso é o Higiene Consciencial, né? De 31 de dezembro. Eu conheço bastante pessoas que já fizeram e recomendaram muito. E, assim, e tem muito a ver, porque esse é um banho de loja, né? Certamente. Para quem quiser informação, pessoal, essa é a melhor forma Secretaria aqui do CAEC, tá? 3525. De começar o ano novo. Isso. 2652. Isso, tem muito a ver. Realmente, o assunto desse curso, ele converge com o banho de loja. E agora tem uma outra pergunta, em geral, assim, houve algum banho de loja específico incentivando a produção e a apresentação desse verbete, especificamente? Sim. Claro que eu tive vários aportes, né? E teve vários amigos que nos proporcionaram vários banhos de loja, não foram só um, não, foram vários, né? O convívio com vocês, né, da Verbertografia, muito obrigada. Banho de loja. Sou muito grata, porque sem vocês eu não estaria aqui. Não, e é verdade, né? Porque eu sempre tive pânico de falar em público, eu sempre tive pânico de escrever, que eu nunca escrevi nada, porque não tinha coragem de deixar ninguém ler nada que eu escrevesse, né? Fora os amigos que a gente tem, Isabel, Graça, o pessoal daqui, que sempre levava a gente para conhecer alguma instituição, algo da Cognópolis. Nós fomos presenteados por vários aportes, né, Juvenal? Muitos banhos de loja nós tivemos. Então, assim, seria o mínimo escrever algo sobre isso, né? Porque nós tivemos muito proveito evolutivo. Agora, da mesma teletertuliana, ela pede, você poderia ampliar o crescendo iniciativa individual, completismo grupal e o papel dos banhos de lojas conscienciais nesse contexto? Na crescendologia, então. Então, a iniciativa pessoal, porque tudo começa com a iniciativa pessoal, né? Então, sem a tua vontade, não tem banho de loja. Você tem que começar a ter a vontade de vir, né? E aí sim, então, a Verbertografia eu acho que é um ótimo exemplo, já que a gente tocou nisso agora. Então, assim, eu tive a iniciativa de fazer a inscrição. Então, eu tive a minha parcela, né?
E o completismo é grupal, porque você está inserido numa Megagescom, né? Claro. Então, esse é um exemplo. Eu acho que o É, melhor bem lembrado, tá certo. Dulce aqui, só aproveitando aqui em cima, Patrícia, eu estou com o microfone na mão aqui há uns minutos exatamente para falar isso. Que, na verdade, a Cida é o exemplo desse primeiro crescendo que ela colocou aí, o crescendo iniciativa individual, completismo existencial. A minha ideia era exatamente falar isso para ela, parabenizar e agradecê-la por isso. Ah, que bom, Patrícia. Cida, Fernanda aqui. Em trinomiologia, página 25, você poderia comentar o trinômio curto prazo, médio prazo, longo prazo? Sim. Porque tem a ver até com isso que eu falei, que as pessoas acham que vão vir aqui tomar um banho de loja, que todos os problemas do mundo, que tudo vai ser resolvido. Não é. Então, você vai, toma o banho de loja, né? Fica... recebe um monte de informação, de acolhimento, aí você vai planificar. Bom, aonde que eu preciso melhorar, onde que dá para ser mais rápido, né? Então, a minha primeira iniciativa foi entrar na verbetografia, né? E eu fiz 2 verbetografia, na verdade 3. O primeiro não tinha verbete aprovado. E assim, eu falei assim, eu vou fazer 10, mas eu vou escrever esse verbete. Então, assim, eu tive algum determinismo. Falei, daqui eu não saio. Eu vou fazer... eles vão ter que... vou ter que acabar escrevendo uma hora, né? Então, assim... Curto prazo, isso seria... Ah, sim, que aí você está fazendo então, assim, esse aí cotejo tem várias coisas do prazo se alongando. Por exemplo, eu ainda não sou tenepsista, então é uma meta, né? Aí você vai colocar... Só que tudo você tem que... Se você não coloca prazo, você deixa na mão do assediador. Então, você tem que colocar... Né? Tem coisas que vai ser longo prazo. Então, por exemplo, para radicar, para cá, né? Não dá para... Tomei a informação da Cognópolis, vou mudar. Não, não dá, porque você vai ter que comprar uma casa, ou alugar. Tem algumas coisas que não dá para ser na hora. Então, assim, tá, então, tem as coisas que você tem que deixar tudo... Você não pode deixar filho pequeno lá na tua cidade para vir para cá. Você tem que deixar tudo em ordem, você não pode deixar rabo preso, não pode deixar nada. Então, tem coisas que dá para fazer muito rápido, tem coisas que você tem um médio prazo. Então, aí você vai... Só que se você não coloca data, fica muito solto. E a data passa, e você acaba não fazendo nada. Faz um monte de coisa e não faz o que veio fazer, né? O que se propôs. Então, assim, tem um monte de coisas que eu quero fazer, coisas que eu já fiz, mas quero reciclar. O próprio SCP-2 é uma meta, né? Que é a curto prazo, que eu pretendo fazer em breve. E tem coisas que é a longo prazo, né? A reaprendência, eu quero me capacitar. Não sou docente ainda. Então, assim, não dá para fazer em curto. Então, assim, eu não sou professor ainda. Então, o que eu tenho que fazer para me capacitar? O curso já não é tão curto, né? Não é curto prazo. Eu tenho que... então, já coloco. Tá, então, quando vai ter o próximo curso? Então, já está dentro já é um pouco... Já é longo prazo, né? Ou médio prazo, talvez médio prazo. Médio. Não é longo. Mas aí você vai fazer uma planilha de coisas que você pretende fazer, não necessariamente, não é só de mental soma. Por exemplo, a casa proexogênica. Então, você já tem a casa. Mas, para você transformar ela numa casa proexogênica, leva um pouco mais tempo, né? Para praticar TENEPs, então você que vai definir se é curto prazo diante das suas prioridades, né? Não sei se eu expliquei. E Cida, você poderia comentar? Tá perfeito, manter esse senso em tudo que você faz, você ter essa lucidez, né, de como classificar e não deixar os prazos em aberto, né, que eu acho isso bem pertinente. E aí tem a ver com a pergunta dele, porque senão você fica
tinha tudo solto, né? Foca só num negócio. Não, e você falou uma coisa muito séria. Se você não define mais ou menos os prazos, você deixa na mão dos assediadores, né? Nem sempre dos amparadores. Né, clareou bastante. E eu só queria pedir para você comentar um outro trinômio, que é o trinômio congresso, conferência, demonstração. Nos congressos tem muita informação de ponta, né? Aliás, justamente e dentro dos congressos tem as conferências, que também você vai tomar conhecimento das informações, tal. E a demonstração pode ser a publicação nas revistas, pode ser nos painéis, pode ser... O exemplo é a parte exemplarista, né? Obrigada. Prática, né? Eu verifiquei no teu verbete também, e em muitos momentos, esse banho de loja, você coloca ele como gradual. Você já salientou várias vezes aí essa questão do degradê desse banho de loja, né? Desde o comecinho até o final. Na numerologia, você coloca bem claro ali também, que desde o artigo lido, né, até o condomínio, a vivência, né, em condomínio conscienciológico proexogênico. Essa questão também você traz ali na crescendologia, né, o crescendo conscienciológico, palestra pública, e vai até tertúlias, favorecendo o banho de loja consciencial. Essa parte de impacto você colocou também quando você falou do impacto na Neo Verpon, né? Tem uma coisa característica desse teu verbete, que é essa questão de continuismo, né? Então eu percebo que há esse processo de continuismo. Você tem isso aí no teu dia a dia? Esse continuismo foi mais característico nessa etapa da tua vida? Como é que você apoiaria, recomendaria essa questão para as pessoas que estão acessando agora uma palestra ou começando a ler um artigo, até chegar, por exemplo, e poder estar participando nesse convívio aqui da Cognópolis, né? Olha, eu comecei já o que seria o CIP hoje, né? Eu não comecei nenhum artigo, nem... Então, assim, não que a ordem não mude, mas ela tem... Seria, assim, mais fácil ter ido numa palestra, né? Acho que eu estava atrasado e já fui logo para o curso, né? E... Eu recomendo a pessoa a ela sair, levantar, partir para a ação. Não importa se ela vai direto para o curso, se ela vai direto para a palestra, se ela vem assistir uma tertúlia, se ela vai fazer um complementário. Eu acho que ela tem que sair, porque senão fica no perfeccionismo. Não, primeiro eu vou ler o artigo, segundo, assim, existe um continuismo, né? Que eu acho que até o próprio amparador ele vai te tangendo para aquilo, né? Mas se a gente também ficar a nível didático, essa seria uma sequência lógica, né? Um crescendo para você ir tomando fôlego. Mas se você fica pensando assim, não, primeiro eu vou fazer uma palestra, não vou fazer um curso agora porque não assisti uma palestra. Você fica, aí vai naquele que você fica criando armadilhas. Para você não importa. Hoje tem um curso, vai fazer o curso, amanhã você faz uma palestra. Porque se a gente ficar preocupado, a gente perde tempo, né? Então, com perfeccionismo. Então, porque o continuismo, continuismo é uma coisa muito séria, que a gente tem que ter, e isso ajuda no cumprimento da PROEX. Mas o perfeccionismo, ele não é um trafor, né? Então, a ideia que você traz é da ação. Ação. Agir, fazer. Partir né? para ação. Que uma hora a coisa vai acontecendo, Sim, o amparo vai chegando e esse continuismo vai tem um alavancando. paracontinuismo, né? Os amparadores sabem o que é melhor para aquela consciência, né? Eles vão tangendo. Você não pode começar a fazer até porque a própria CCCI, ela já acaba restringindo. Por exemplo, tem cursos que a pessoa tem que ter algum pré-requisito. Então, a pessoa não pode muito sair do... Mesmo que ela queira pular etapas, né? A própria
A própria grade curricular, vamos dizer assim, da CCCI já orienta. Já orienta. Para que sejam feitas as etapas. Já tem um continuismo. Isso. Né? Uma coisa interessante que eu achei quando você falou do impacto da Neo Verbon, eu dei uma olhada aqui, eu ainda não tenho verbete impacto da Neo Verbon, não sei se alguém já propôs, mas eu achei interessante essa questão do impacto que você teve da Neo Verbon e como isso aí repercutiu em você, pode ser um tema de pesquisa, né? Ou teu ou de outro, ou outra vertente dessa análise. O impacto foi, a princípio, com os veículos, né? Porque, apesar, olha, você vê que nós somos, a minha incoerência, se eu já tinha me visto fora do corpo, se eu tinha clarividência, se eu ouvia, se tinham vários fenômenos, né? Eu tinha que, no mínimo, me questionar, né? Mas eu não tinha caído não tinha essa ideia de que a gente tinha outros veículos. Né? Aquilo foi um impacto. O verbete que tem nessa linha é o ideia impactante. Ideia impactante. É da Adriana, eu vi defesa da Verbon, neoverponidade. Tem a ver também. Ok. Mas, enfim, esse verbete, eu acho que ele é em cima do lance para essa abordagem. Você quer perguntar? Cida, na página 24, na parafatologia, na 5ª linha, quando você colocou a insaciabilidade cognitiva da apreciação generalizada das realidades e as para-realidades, você poderia ampliar? Sim. Porque nós temos uma insaciabilidade cognitiva, né? A gente sempre está querendo saber mais. E não sei se principalmente das para-realidades, mas a gente quer saber qual foi a nossa para-procedência, quer saber se eu tive curso intermissivo, a gente tem muitas... a gente quer estar sempre se questionando, sempre pesquisando, e isso é muito saudável, né? Eu acho que a gente tem que ter essa insaciabilidade. É isso que move a gente, é essa insaciabilidade cognitiva mesmo. Porque é isso que deixa a gente motivado e sair da eletronáutica, né? Porque não é só a informação eletronáutica que nos motiva, né? Você quer saber mais da multidimensionalidade, você quer saber mais de como são as comunex avançadas, de como são... Até sobre a baratosfera você quer saber para você assistir, né? Ok, obrigada. Parabéns, está muito bom. Obrigada. Agora, a verbetógrafa. Por favor, você pode ampliar em fatologia, na página 23, a tomada de consciência em bloco quanto aos feitos da conscienciologia? Esse é o verdadeiro banho de lógica, porque ele é em bloco. Porque quando você vem, como aqui na Cognópolis tem as suas próprias experiências, porque aqui é muito dinâmico, é muito rápido, é muito... Então, assim, quando você toma uma informação, você já vem várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, você vem numa tertúlia, numa mini tertúlia, você fica sabendo de várias coisas. Um exemplo, né? Tanto da para-realidade, como da realidade, como... Você sai aqui com tanta informação, que se você não anotar, até você não se dá conta de quanta informação você teve, né? É muita coisa ao mesmo tempo, né? Fora, isso assim, fora que você recebe de percepção, né? A nível de energia, né? Porque vem a nível, você vê um amigo evolutivo, aquilo já lembra, você já deve ter feito algum curso, assim, vem tanto de informação falada como de energia, né? Então, é muito sério, eu acho que esse em bloco, né? Vem tanta informação que às vezes você acha que foram 2 minutos de fala, mas se você anotar, dá um livro, né? Então vem muita coisa.
E essa questão que tem a ver com a ideia impactante, né? Eu acho muito importante a gente se atentar para o efeito de uma neoideia, desse impacto em bloco, e que é isso que você falou, muitas vezes a gente não tem nem competência para debulhar aquilo, a relevância daquela informação, mas ela é tão forte, tão viva, que você, anotando ali que seja meia dúzia de linhas, 2 linhas, e depois você vai aprofundando, mas aquele impacto, ele realmente é em bloco. Você toma aquela consciência da dimensão, né, de uma verpom, ou de uma realidade ou para-realidade. E isso, a conscienciologia, eu acho que é pujante, assim, essa capacidade, né, dessa neociência de trazer esse impacto, principalmente para a gente intermissivista. E a gente brinca até, né? Outro dia alguém comentou aqui numa tertúlia de você virar abóbora depois e tal. Né? Mas realmente é o impacto daquele holopensene, daquela neoideia, e você tem aquela compreensão integral, e aí depois até tem uma certa dificuldade de debulhar, né? Mas o que é mesmo isso? O que queria dizer? Devido à incipiência daquela cognição na nossa memória, né? Até por causa do balneário energético, né? Que você parece que faz mesmo uma limpeza, e é que nem mais ou menos você vai limpar o seu óculos, você enxerga melhor, né? Você limpa, desembaça. Tá certo. Você queria falar? Não sei se não, pode falar. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Cida. Obrigada. Que ela foi uma das participantes do programa Virtografia mais assídua. Assim, a primeira a mandar a produção da semana, assim, impressionante, o continuismo. Alguém perguntou sobre o continuismo da Cida. Boa. E a disciplina. Foi um exemplo assim para todo mundo. Né? Então, parabéns, a gente está esperando outros verbetes seus, tá, Cida? Obrigada, Rosa. Agora, em função disso, na 6ª linha da Fatologia 23, queria saber de você sobre essa autonomia intelectual gerada pela mudança de hábitos, porque acompanhar um programa 3 meses, assim, com essa disciplina toda, deve ter mexido um pouquinho aí em algum hábito seu. Como é que você se viu aí com essa autonomia intelectual? Como é que foi para você isso? Mexeu comigo e mexeu com ele, e mexeu com os meus filhos também, né? Porque às vezes eu estava assistindo a aula, chegava o André, sabe? E claro que acabava ouvindo, se interessava, né? Porque não mexeu só comigo, né? Intrafisicamente, eu só posso falar intrafisicamente, né? Porque eu não sei a repercussão. Eu não posso falar da repercussão que deu extrafisicamente, mas intrafisicamente eu consigo nomear, consigo mapear bem, né? Mensurar. Mas eu vejo assim, você está falando isso, e eu tenho a verbetrografia me ajudou muito, principalmente nisso de continuismo, porque eu determinei, eu só saio daqui, sabe assim, eu vou fazer 20 verbetrografia, não tem problema, mas eu vou escrever esse verbete, né? E deve ser multissecular, um trafar que eu tenho, e que a verbetrografia me ajudou, é de que na hora H, na hora do gol, eu amarelar, morrer na praia, né? Aí, a gente até comentou com você, né, que você fez o segundo, eu falei assim, Cida, na hora H você eu não morri vai na fazer praia. o terceiro, porque o seu verbete está praticamente pronto. Lembra, estava quase... Foi isso que eu falei com você? Acho que na última aula eu desisti, né? Aí eu comecei a ver que isso era muito recorrente na minha vida, né? Aí até eu brinquei com a Juliana, vocês dizem, olha, Juliana, essa coisa de que brinquei, de que eu tinha me programado a ser mãe, porque não tinha como amarelar. Você tem que parir e acabou. Não tem como voltar atrás, né? Então, eu acho assim, eu fico brincando que isso me ajudou muito, porque eu tenho o péssimo hábito, ou tinha, e estou reciclando isso, de chegar na hora H, não brinco mais, né? Então, isso é uma grande maturidade, e que isso não só atrapalha a minha evolução, mas atrapalha a dele, porque é efeito dominó.
o amparador que estava ali esperando, a torcida, todos que estavam envolvidos, você deu uma banana para eles, né? Deu uma banana, mas não uma banana positiva, uma banana, tipo, você esnobou mesmo, fez uma anticosmética, né? E o Verbetografia fez com que eu, enfim, fizesse algum gol, né? Sabe? Eu acho que não foi nem a verbetografia, foi a sua determinação de escrever o verbete. Tá, mas a verbetografia me oportunizou a determinação, isso, sabe? E eu queria só corrigir uma coisa, que eu falei, porque você não ia fazer o terceiro, para fazer esse verbete aqui, que é esse verbete que estava praticamente pronto. Sim. Mas você pode fazer quantos, e a gente quer você em quantas verbetografias você quiser fazer, tá bom? E eu recomendo as pessoas fazerem, não importa que seja só um verbetógrafo, sempre tem o que aprender. Ou, por exemplo, às vezes você entende muito bem a definiologia, mas não entende. Então, assim, sempre você vai ampliar, não tem jeito. E é grupal, né? Exatamente. Posso só comentar uma coisa que eu acho interessante, que até a data do verbete que acabou ocorrendo, né, de ser a data do Natal, foi interessante que ela não tinha uma data certa para fazer, e aí vocês acabaram passando a data que é do Natal. E a família toda aqui, e a gente pensou assim, o quanto que só de essa data a família está aqui estudando e pesquisando, ao invés de estar em casa, assim, empanturrando de comer o dia inteiro, sabe? E, às vezes, por um motivo que a gente, às vezes, nem pensa, que a gente nem acha que precisa necessariamente ficar comemorando e comendo o dia inteiro, enfim. Então, até a data acabou conciliando que... Não sei se você quer comentar da sua mãe, que até dessomou no Natal. Minha mãe dessomou na véspera de Natal. E a minha família, eles eram todos muito festeiros, muito. Minha mãe passava o ano inteirinho gastando dinheiro, assim... Ela é extremamente consumista, comprando presente para todo mundo, para todos, para o vizinho. Então, assim, ela perdeu uma existência, né? E eu conheci Foz do Iguaçu com 12 anos, que ela adorava Foz. Ela vinha direto aqui, né? Então, assim, ela podia até ser da ideia de estar aqui, mas a coisa do querer agradar todo mundo, né? De estar... Porque o Natal é isso, você quer agradar todo mundo e sai um monte de gente insatisfeita, né? Uma perda de tempo para a consciência danada, né? De tempo, de energia. E hoje a gente vê que a gente conseguiu reciclar. Todo Natal a gente saía aborrecido, porque ninguém gostava dos presentes, não queria amigo secreto, aquelas coisas que todo mundo já passou. E hoje nós estamos aonde a gente quer, no lugar que a gente quer, e por coincidência nós estamos todos, né? Sem o constrangimento de troca de dar presente, se dar um presente constrange o outro, que o outro se sente obrigado a dar presente, aquele monte de comida que você não gosta, né? E tudo aquilo, assim, hoje nós estamos... O verbete é o nosso banho de loja, né? O presente é o nosso presente, aí presente policármico, vamos dizer assim, tá certo? É o banho de loja consciencial, daqui, né? Muito bom. Fica aí o exemplarismo, parabéns. Agora vamos lá, que ainda tem algumas perguntas. Na parafatologia, página 24, você poderia comentar o item a mega reciclagem feita nos cursos intermissivos? Eu não tenho rememoração do curso intermissivo, mas eu admito que, se eu fui resgatada de uma Comunex ou da Baratrosfera, que é e a gente teve a oportunidade de fazer um curso intermissivo, isso eu acho que é uma mega reciclagem, né? Sem dúvida. Agora, no detalhismo também, na página 24, você menciona a técnica de mais um ano de vida. Estou aplicando essa técnica, estou no 4º mês. Gostaria que você comentasse sobre a relação da técnica com banho de loja consciencial. E, apesar de eu não ter muita teática para falar, porque eu nunca fiz essa técnica, mas eu acho que tem muito a ver com o banho de loja, porque você acelera as informações que você com o banho de loja, você vai ter um monte de informação. Então, você vai fazer aquela meta, curto prazo, meta. Em um ano, tudo que você quer, você coloca como se fosse somar. Então, em um ano, o que você não pode deixar de fazer
antes de dessomar. Escrever um livro, as coisas que você tem que acertar, você vai fazer um inventário de tudo que você tem que fazer e você põe um prazo de 1 ano, né? Então, eu acho que isso acelera o banho de loja, né? Você põe em prática o banho de loja. Certamente. É uma técnica para otimizar, um banho de loja aí em 1 ano, né? Otimizar isso. Agora, infobiologia, na página 26, segunda linha. Você poderia explicar a neofobia ao evitar a radicação vitalícia na Cognópolis? No meu caso, é o contrário. Quando eu vou aí, tenho neofobia de voltar para o meu local de origem. Ele mora na Bahia, Porto Seguro. Isso acontecia comigo. Toda vez que eu saía daqui, eu saía chorando, que eu não queria voltar para São Paulo. Eu não tive neofobia de vir para cá, eu tinha neofobia de voltar para lá. Mas a neofobia de vir para cá é mais, eu penso que é mais comum do que a neofobia de voltar, porque lá você está confortável. A maioria das pessoas estão confortáveis nas suas cidades. Eu morava na Travessa da Paulista, tem tudo ali 24 horas, tem a tua família, tem a sua zona de conforto. Então, assim, eu vejo que, em geral, você tem que abrir mão de muita coisa, né, para fazer esse tipo de mudança. Né? E, assim, trocar coisas que não prestam para o que presta, né? Então, claro, você tem um monte de coisa que... Claro. E daí que tem um monte de teatro, você não vai, né? E daí que tem um monte de cinema, você não vai. E daí que tem um monte... Tem a holoteca aqui, tem o Cine Cognópolis aqui, né? Então, assim... Tem coisas... Lógico, aqui tem coisas... Então, às vezes, adianta você morar... são as ilusões da vida humana. Então, na tua cidade, às vezes, tem um monte de coisas que... tem mercado do lado de casa, mas e daí? Se você se organizar, você faz uma compra, não precisa ir no mercado todo dia, né? Então, o ganho evolutivo de vir para cá é maior do que todo o ganho de consumismo que tem lá. Sem dúvida, claro. É que, fazendo esse cotejo, né, da neofobia, essa ideia de ter que abrir mão daqueles itens falso conforto, que gera, que, na minha opinião, gera essa neofobia, né, da mudança. Isso. Agora, professora Cida, em antagonismologia, na página 25, na 4ª linha, ele pede se você pode ampliar o antagonismo, apetite físico, gastrosomatologia e apetite cognitivo, mentalsomatologia. Juliana até comentou um pouco, né, sobre o dia de Natal aqui. Natal é um exemplo típico, né, que as pessoas só pensam em coisas que ela nem gosta. Por exemplo, a pessoa nem gosta de chester, de lombo, de pernil, e faz aquela... não sei para quê, né? Para mostrar que tem poder, né? E que tem, sei lá, para agradar os outros, porque se ela não gosta de nada daquilo, não é para se agradar, né? E o tempo que você perde, o desperdício de comida, com tanta gente passando fome, é no mínimo antievolutivo, porque tem tanta gente passando fome. O desperdício que se tem num dia desse é no mínimo antievolutivo, de tempo, de energia, de dinheiro, de tudo, né? E você está aqui debatendo, além de ser muito mais prazeroso, né? Você está estudando, de você estar com pessoas que se afinizam com você de verdade, né? A tua família é realmente consciencial. É gigantesca a diferença, né? Agora, em parafatologia, na página 24, a verbetógrafa poderia explicar o item A Paraexpedição Científica à Cidade do Conhecimento, inserida no currículo parapedagógico. A senhora tem experiências de ter realizado tal paraexpedição? Eu já até comentei que eu não tenho nenhuma lembrança do meu curso intermissivo, mas nas próprias tertúlias, nas minhas tertúlias, a gente ouve falar que veio uma excursão de intermissivista porque eles querem aprender o que nós estamos fazendo, que fazem perguntas
professor Valdo, porque como eles vão ressomar logo, eles querem saber o que a gente está estudando, querem ter as informações. Não sei se é muito comum, mas é comum essas para-excursões, né? Isso. Agora, só para clarear o teletertuliano, eu não sei se ele conhece, já veio aqui a Foz. Então, por exemplo, diariamente aqui, fora todos os cursos, eventos e as para-percepções de cada um de nós, né? Em termos de evento coletivo, diariamente aqui tem as mini-tertúlias proferidas pelo professor Valdo Vieira e, eventualmente, aliás, praticamente diariamente, ele comenta e algumas pessoas percebem, né, a presença que a gente chama de para-elencologia, ou seja, são as consciências presentes nas mini-tertúlias que rotineiramente vêm trazidas pelos amparadores extrafísicos para serem esclarecidas, seja em função da nossa participação em geral, somos nós aqui presentes, conscientes, intermissivistas, que atraímos boa parte dessas consciências, tá certo? Então, essas paravisitações, essa troca de experiências, principalmente de quem está, no caso na Comunex Interlúdio, sendo preparada para a ressoma, né, no planeta, enfim. Então, isso realmente é uma para-realidade. A gente tem convivido praticamente diariamente, né, com essa troca interdimensional, vamos dizer assim. E o importante é que cada um de nós desenvolva o máximo possível o seu parapsiquismo e leve adiante as suas autopesquisas no sentido de tirar maior proveito dessa para-realidade, tá certo? Você queria comentar alguma coisa? Eu só queria complementar, Dulce, porque assim, ele tem olhos de ver, né? Então, na mini-tertúlia ele avisa, mas teve umas 3 mini-tertúlias para trás que ele disse que nessa tertúlia nossa aqui, também, a importância de nós estarmos aqui nessa tertúlia, de participar, você apresentando, nós apresentando o verbete, é que quando ele vem, ele não vem fisicamente, mas vem projetado, e ele percebe que tem as consciências continuam vindo aqui. Então, que a gente continua mantendo, né, porque às vezes tem pouca gente física, né, aqui, mas que tem uma quantidade até maior de consciências. É só para a gente pontuar. É que a gente não tem esse olhos de ver aqui. Mas e uma coisa que a gente sabe, eventualmente a gente percebe, né, essa questão obviamente, da assistência feita aqui, né? Antes de mais nada, isso aqui é um palco interassistencial. Isso. Cada verbetógrafo, cada tertuliano presente, cada um de nós, dentro das nossas possibilidades. Trazemos as nossas consciências. Exatamente, a gente está aqui atuando enquanto assistente aí, interdimensional. Tá e certo? Aumenta mais ainda a responsabilidade da gente com a enciclopédia e com as tertúlias. Exatamente. Né? Então, tudo bem, gente? Nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos. E, professora Cida, já aguardamos aí os próximos verbetes, tá certo? Muito obrigada. E os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 46 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 15 online. Os recados de hoje. A Marta sobre cultura da dessomatologia, Tiago, desperticidade, a Isabel sobre a semana paracientífica. Boa tarde. Estou aqui para convidar a todos para o curso Cultura da Dessomatologia, da professora Adriana Lopes, que acontecerá na sede da CIP nos dias 4 e 5 de janeiro. Alguns temas que serão abordados: morte versus dessoma, tabu da morte, posturas maduras e imaturas perante a dessoma, autopreparação para a dessoma pessoal. Mais informações pelo e-mail acip@acip.com ou pelo telefone 45 2102 1421. Obrigada. Convidamos todos para assumir o desafio da desperticidade. E então teremos o curso
que é o próprio nome Desperticidade, que ocorrerá nos próximos dias, então do dia 28 ao dia 30 de dezembro, de sábado até segunda-feira. Esse curso ele propicia 3 atividades mentais somáticas, 3 campos com debates mentais somáticos, e também 3 campos energéticos, parapsíquicos, para o desbloqueio encefálico, o exercício da expansão energossomática e energoduto interassistencial. Esse curso ele será dado pelos professores EPICONs basicamente despertos, Moacir Gonçalves, Everton Santos e Luiz Gonçalves. Então, todos estão convidados, e para a participação no curso, inscrições aqui no CAEC ou através do telefone 45, o código 35 25 26 52, repetindo 35 25 26 52. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar para a primeira semana paracientífica da Conscienciologia em Foz do Iguaçu. A Semana Paracientífica é o encontro anual de pesquisadores dos Colégios Invisíveis e das ICs. Neste evento, durante essa semana, nós vamos destacar 4 eventos. O primeiro deles é um simpósio denominado Teáticas da Conscienciologia, onde os especialistas vão fazer um cotejo entre a especialidade que estuda e um tema que é o tema do ano 2014, pré-intermissiologia. O segundo evento que chamamos a atenção é uma jornada Cosmovisão da Autopesquisa, onde o objetivo é promover a integração de metodologias e parametodologias utilizadas na pesquisa das especialidades da Conscienciologia. Terceiro evento é o segundo encontro de qualificação da pesquisa conscienciológica, onde o objetivo é catalisar a reflexão crítica da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, CCCI, sobre os fundamentos estruturantes da pesquisa conscienciológica, visando estabelecer diretrizes comuns de trabalho voltada ao desenvolvimento e qualificação dos pesquisadores e da pesquisa, além de fomentar a sinergia entre os colégios invisíveis, os técnicos científicos e os pesquisadores independentes. O tema de debate deste evento específico, que é a qualificação da pesquisa, será Fundamentos de Pesquisa Conscienciológica, Autopesquisologia, Parapercepciologia, Verponologia, Argumentologia e Conscienciografologia, ou seja, temas transversais a todas as demais especialidades. E, por fim, o quarto evento é o quarto encontro de Colégios Invisíveis da Conscienciologia, onde nós vamos esclarecer e debater o planejamento estratégico do Colegiologia, que é o Conselho dos Colégios Invisíveis. Hoje estamos com 32 colégios invisíveis, tá? Enquanto gestão integrada do movimento conscienciocêntrico. Então, nós vamos debater missão, visão, valores e objetivos estratégicos que já foram levantados num planejamento estratégico para que seja chancelado por todos os integrantes participantes desse evento. O evento começa de 18 a 27 de julho de 2014, será em todo o campus do CAEQ do Discernimento, porque vão ter várias salas concomitantes, simultaneamente, trabalhando esta pesquisa. Quem é o público-alvo deste evento? Participantes de Colégio Invisível, participantes de técnicos científicos de ICs, pesquisadores independentes, equipes do Holociclo e Holoteca, autores, verbetógrafos, consultores de especialidades da Conscienciologia e interessados no debate sobre cientificidade da Conscienciologia. Inscrições no CAEC 3525-2652. Obrigado e até lá. Para amanhã teremos o verbete Meta-análise verbetográfica. A especialidade é Cosmoanaliticologia. A autoria, a professora Eliana Manfroy. Obrigado pela sua presença e até amanhã.